Oi, Físio! Tá começando mais um Sessão Geronto. O objetivo desse programa é falar sobre as síndromes geriátricas e como isso pode melhorar o atendimento das fisioterapeutas. Eu sou a Renata Lima, também sou fisioterapeuta, sou da URO e da Geronto. E hoje o tema é um tema muito importante para a gente saber como lidar com alguns acontecimentos no nosso atendimento. Eu recebi uma dúvida, ou melhor, eu recebi uma pergunta, que é uma dúvida que acontece muito no nosso atendimento. Tem um tema que eu adoro falar, tá? Que é o seguinte: eu adoro falar sobre como motivar o nosso paciente dentro, ou melhor, durante a nossa avaliação, durante os atendimentos de fisioterapia, que está conectado com as 5 M's da geriatria, ou seja, com relação a Merit Net. Então, dentro das 5 M's, tem lá o M do que mais importa, do matter most. Então, esse o que mais importa para o nosso paciente, ele pode ser visto como uma motivação. Então, você perguntar para o seu paciente o que mais importa para essa pessoa. E isso, quando você faz esse questionamento, você está lidando ali com o que é muito importante para o seu paciente. Então, além de você questionar a queixa principal, questionar a funcionalidade, né? Ou seja, você focar a sua avaliação dentro da queixa funcional do seu paciente, além da queixa principal, né? Mas você direcionar a sua avaliação para a funcionalidade do seu paciente, da pessoa idosa, você também direcionar a sua avaliação para aquele desejo do seu paciente, para o que mais importa realmente para aquela pessoa. Porque assim, durante a fisioterapia, você vai conseguir buscar um desejo daquela pessoa. Então, toda vez que estiver esfriando, digamos assim, sabe? Toda vez que você começar a pensar assim, opa, não estou conseguindo mais mostrar para o meu paciente que ali eu estou conseguindo trabalhar, o paciente está começando a morgar, né? Ou seja, o paciente está começando a desestimular, está começando a não querer mais continuar, dar continuidade com esse trabalho, eu vou lá e resgato com ele o que mais importa, resgato com essa pessoa o que mais importa, tá? Então, por que isso acontece? A motivação de tudo do que a gente faz, ela é finita. Então, a gente precisa resgatar com aquela pessoa. Olha, lembra daquilo que a gente está trabalhando? Ou seja, a gente está trabalhando para que o senhor, para que a senhora volte a fazer tal coisa, volte a fazer aquilo que você mais queria, tá? Então, aquele desejo, aquela motivação. Então, isso também é algo interessante da gente perguntar, para que aquela pessoa se lembre, o porquê eu estou fazendo isso. E aí eu recebi uma dúvida que era o seguinte, né? Tem relação com essa motivação, que é o seguinte: os meus pacientes, eles vêm por conta de um familiar. Então, um familiar notou que houve uma alteração, houve uma limitação naquela pessoa idosa. Então, não necessariamente é a pessoa direto, né? Ou seja, a pessoa que contratou o fisioterapeuta. Então, é o familiar que notou a alteração e aí entra em contato com o fisioterapeuta. Preciso de fisioterapia para o meu pai, preciso de fisioterapia para o meu avô, enfim. E aí, essa pessoa que faz a fisioterapia, ela ainda não, digamos assim, ela não detecta que ela tem um problema. Ela não teve a consciência de que ela tem um problema. Então, nesse caso, eu vou resumir aqui a questão, a problemática. Nesse caso, essa pessoa ela ainda não conscientizou de que ela tem uma limitação, de que ela tem uma disfunção. Mas como assim, né, Renato? Poxa, peraí, se eu tô com um problema, eu já conscientizei disso. Cara, nem sempre. Às vezes é muito nítido para você, né? Poxa, se eu deixei de fechar a minha mão até aqui, porque eu estou com uma síndrome do túnel do carpo, eu deixei, né, de fechar a minha mão, é muito nítido para mim. Às vezes não. Às vezes eu vou perdendo a limitação e eu vou me adaptando àquilo. Eu vou simplesmente, eu vou me acostumando. Eu vou deixar de pegar
essa garrafa, tudo bem, eu pego com a outra. Então, aquilo eu vou me adaptando a não ter mais função com aquela mão. E vou deixando para lá. Tá? Ah, eu não vou fazer todo o movimento com aquela mão, tudo bem. Ah, mas eu deixei de escrever porque eu escrevo, tudo bem. Então, essa pessoa ela vai simplesmente permitindo que aquilo aconteça. Ah, mas inconscientemente aquilo incomoda? É, mas aí é um trabalho que ela precisa fazer com, por exemplo, a psicologia, enfim. Mas, digamos assim, ela está deixando aquilo acontecer. Então, são os familiares que notaram aquela limitação e que procuraram pela fisioterapia. Eles que notaram, nossa, o meu pai, a minha mãe, o meu avô precisa de fisioterapia. Eles que notaram a necessidade. Aquela pessoa não. Então, quando você vai lá e pergunta o que mais importa, essa pessoa às vezes ela responde de forma superficialmente. Ah, mais importa para mim é voltar a escrever. Mas ela está falando isso de forma superficial, sabe? Então fica muito difícil realmente você rastrear essa, digamos assim, rastrear esse desejo, rastrear essa vontade. E aí, à medida que essa pessoa vai continuar o tratamento, ela, quando você vai em busca, né, de, olha, vamos continuar aqui, essa pessoa ela dá de ombros assim, né? Ou seja, olha, eu não vejo sentido em continuar a fisioterapia. E aí você vai em busca, mas você não quer voltar a escrever, digamos assim, né? E aí ela vai falar assim, não, mas não era essa a sua vontade? É, eu falei isso, mas para mim tanto faz. Então, nesses casos é muito importante você continuar buscando o porquê dessa motivação. Mas ainda não é o ponto X que eu quero chegar, tá? Bom, aí vamos lá. Então, quando eu vejo essas situações acontecerem, aí a gente vai retroceder um pouquinho. O que é importante nessa avaliação? Eu sempre me questiono o seguinte: rastreou a cognição e o humor dessa pessoa para você ter certeza de que você está lidando com uma pessoa que tem total domínio da cognição, total domínio da sua autonomia. Ela é uma pessoa que ela tá ali com a cognição e o humor dela em pleno estado, tá aparentemente do que a gente espera. Então tá tudo bem com essa pessoa. Por que você tem que se questionar com relação a isso? Porque às vezes a gente está lidando com um quadro cognitivo alterado, com um quadro de humor alterado. Então, dependendo do que você vai encontrar nesse rastreio, a forma como você vai lidar, tanto em relação à motivação, tanto em relação a como você vai falar com esse indivíduo, com essa pessoa, vai ser delicado, ou melhor, vai ser a forma como você vai escolher como você vai lidar com essa situação, você vai determinar de acordo com o rastreio cognitivo e de humor que você vai fazer. Tá? Então, um exemplo mais palpável. Mesmo um quadro desse, né? Então a pessoa ela não está surtindo efeito, você ali está buscando a motivação e essa pessoa ainda assim está dando de ombros com o tratamento. Então, se você rastreou o quadro cognitivo, rastreou o quadro de humor, e ainda assim essa pessoa, e tá tudo bem, né? Digamos lá que tem o total domínio das habilidades cognitivas, ou seja, você está lidando com uma pessoa que ela tem um domínio das decisões dela, a autonomia dela está em padrão normal, digamos assim. Então aí você vai lá e você vai precisar ser um pouco mais firme nas suas palavras. Como eu quero dizer isso? Você vai precisar pontuar que o que você está fazendo no seu trabalho é importante para ela. Mas isso não significa que você vai ser grosso ou grossa. Isso não significa que você vai ser incisiva no sentido de desrespeitar essa pessoa. Não, em momento algum você vai fazer isso. Você vai manter a forma de atendimento, inclusive você vai manter íntegro os seus valores de atendimento, que é outro ponto que também é importante. Quando você vai montar
o seu arcabouço de eu presa, né? Ou seja, quando você monta todo o seu fundamento, a sua fundamentação ali, né, de empresa, você tem que lembrar quem é você, ou seja, você como pessoa e quais são os seus valores como pessoa e os seus valores da empresa. Ou seja, a fisioterapia, a fisioterapeuta Renata, vamos lá. A fisioterapeuta Renata, ela é pautada em cima de quais valores, tá? A minha eu presa Renata, ela é pautada em cima de quais valores? Um deles, no meu caso, é empatia. Um deles, no meu caso, é o respeito. Um deles, no meu caso, é o processo de intimidade, porque eu não deixo de forma alguma expor os meus pacientes, tá? Então, sempre quando eu vou falar, tornar até mesmo ser um pouco mais firme com os meus pacientes, ainda assim, ou com familiares, cuidadores, enfim, tudo isso, a forma como eu vou direcionar a minha fala, ainda assim está pautada em cima dos meus valores, tá? Então, de forma alguma, você vai imitar alguém, você vai direcionar o seu discurso diferente do que você é. Então, de maneira alguma, você vai ser diferente do que você é, tá? Tudo isso é pautado em cima dos seus valores. Tudo, sempre, ok? Mas é importante que você, quando você reconhecer que, gente, eu estou usando todos os recursos que eu já aprendi, ou seja, caramba, eu estou usando lá a motivação que a Renata tanto fala, do que mais importa para o paciente, já fui um pouco mais em busca ali, né? Não fui tão superficial, tentei ir um pouco mais a fundo do que eu vou continuar falando nesse vídeo, já vou falar, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais de você quando você for perguntar o que mais importa, vá um pouco mais a fundo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu já usei todas essas estratégias e ainda assim não foi legal. Bom, nesse caso, rastreei o estado de humor, rastreei o estado cognitivo. Cara, vou ter que ser um pouco mais firme, mas ainda assim esse firme, você vai pensando dentro dos seus valores, você vai falar do jeito que você está acostumado a falar, tá? E aí é como eu sempre digo, olha, eu sou a pessoa mais delicada do mundo, eu sou a pessoa mais gentil do mundo, tá? Mas ainda assim eu sei falar muito firme na hora que eu preciso falar. Inclusive até com qualquer paciente que tenha, enfim, qualquer situação, tá? E aí você vai ter que explicar, olha, dona fulana, seu Beltrano, aqui nesse caso, eu preciso que você confie em mim, confie no meu trabalho. A senhora está com um quadro XYZ que necessita da minha ajuda. Caso contrário, você vai apresentar a evolução da sua disfunção, da sua limitação, que vai evoluir para um quadro mais agressivo ou um quadro pior. Também não precisa assustar, enfim, nada demais do paciente também, né? Pelo amor de Deus. Mas precisa ser realista. Lembra do que eu já falei até uma vez, assim, olha, a gente precisa também na avaliação, ou em outro momento, pode ser no retorno da avaliação, explicar e alinhar os objetivos do tratamento, sabe? Isso é importante também. Por quê? Às vezes o paciente ele vem com uma ideia muito abstrata sobre o tratamento. Ai, eu vou ser curado em X dias. Não dá. Uma vez eu lembro de um atendimento que eu fiz que o paciente ele queria ser curado em assim pouquíssimo tempo. E aí eu precisei ser muito realista. O seu quadro de disfunção, no caso, era mais uma limitação, o seu quadro de limitação, ele foi originado por longos anos causados, né, impactando e originando essa limitação. Como eu posso, em pouco tempo, reverter isso? E, para ser sincera, agora eu posso estacionar no máximo, tá? E tentar fazer com que essa limitação a gente tente amenizar o que está causando agora. Mas reverter é muito difícil. Então, tem momento em que a gente precisa alinhar, ser firme, tá? Mas é bom que a gente precisa ali, em determinado momento,
alinhar expectativas sobre o prognóstico, certo? E para isso a gente precisa ser firme. Então, voltando agora, né? Esses momentos, quando o paciente está perdendo ali a motivação, ou pelo menos quando a gente não consegue dar esse foco, né? Ou melhor, a gente não consegue fazer com que o paciente entenda a importância, é importante a gente pegar e falar, olha, sem a fisioterapia vai ficar pior. E eu vou dar o meu esforço total, eu vou chegar aqui e você pode contar comigo para tudo, tá? Você pode contar comigo para todo o meu esforço. Eu vou chegar aqui e eu vou fazer de tudo que eu puder para você melhorar, para você não piorar. Mas eu preciso do seu esforço também. Agora, o que não dá é você desdenhar do meu trabalho. Eu preciso de respeito. Eu preciso que você entenda o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso que você fique também motivada com o que eu estou fazendo aqui. Enfim, então, a forma como você vai falar é a sua maneira, tá? Mas aí, voltando, esse discurso, essa conversa que você vai lidar da forma como você achar melhor, você tem que lembrar que primeiro é importante que você faça um rastreio cognitivo e de humor para você entender quem é essa pessoa, como está esse cenário, por quê? É importante que você entenda, essa pessoa tem algum quadro, algum risco, algum sintoma depressivo? Será que essa motivação, essa falta de motivação com o tratamento dela poderia ser algum quadro depressivo que ela esteja enfrentando e que por isso está repercutindo nessa questão do tratamento? Renata, e se for, o que pode ser feito? Vamos lá. De novo, a motivação ela é importante para o tratamento da continuidade, tá? É lógico que você pode pedir sim, que por favor, confie em mim, você pode falar, tá? Eu preciso que você acredite, sem esse tratamento vai ser pior. Você pode resgatar, né? Parte do que eu falei aqui, pedindo que essa pessoa, olha, a fisioterapia vai ser importante para que você continue, sem isso vai ser pior, tá. Mas você também precisa entender que se ela tiver realmente com um quadro grave, sem ela também estar com uma atenção para esse tratamento, vai ser muito delicado. Então, por isso que eu falei que precisa desse rastreio. Um quadro de comprometimento cognitivo leve, mesmo que você venha com esse discurso, no quadro de comprometimento cognitivo leve, ainda dá para você conseguir entrar com essa conversa e ainda ser parcialmente compreendido. Mas dependendo do quadro, dificilmente pode ser que seja compreendido. Num quadro de demência mais avançado, não vai ser essa alteração de linguagem, essa falha de compreensão vai ser muito grave. Então, essa abordagem já vai ser mais delicada. Por isso que é importante conhecer bem esse paciente. Por isso que eu falo dessa avaliação multidimensional, tá? Por isso que eu estou falando que na avaliação você tem que rastrear para você entender quem é esse paciente. Por quê? Quando essa motivação falha, se você não conhece bem esse paciente, entrar com essa abordagem de explicar, de ser mais firme, até às vezes por hora de chegar e falar, olha, se não, você está jogando seu dinheiro fora. Às vezes ser realista mesmo, de explicar para o paciente, você está jogando seu dinheiro fora. Como assim? Você está chegando aqui, eu venho aqui, estou dando todo o meu esforço para tratar, para te ajudar. E aí você chega para mim e fala, não está surtindo efeito? Para mim também não vale. Porque eu quero o resultado. Eu quero o resultado. Eu quero um paciente que também veja o resultado que eu estou trazendo, porque isso me desmotiva. Não é só da minha parte, eu preciso da sua também. Entende? Eu preciso que seja uma cooperação, eu preciso eu fazer, você fazer a sua parte, e nós dois juntos, nós duas juntas, a gente vai chegar a um tratamento, enfim, entendeu? E aí você pode chegar, mas chegar nesse ponto de falar, olha, se você não cooperar, tá rasgando seu dinheiro fora. Mas se esse paciente não tem
um estado cognitivo de humor que tem essa compreensão dessa conversa, isso não vai adiantar. Por isso que eu falei que para a gente chegar num outro ponto de que eu vou chegar lá, né? De o porquê dessa motivação, você antes tem que rastrear para então você, quem sabe, chegar nessa conversa. Que pode sim ser um pouco mais firme, de resgatar, dar responsabilidade para o paciente, tá? Trazer essa responsabilidade. Aí tem um outro ponto que essa responsabilidade também vai ajudar. Bom, vamos lá. Trazer responsabilidade para o tratamento, trazer respeito, limite, isso é muito importante, tá? Isso faz com que você também ganhe autoridade no tratamento. Tira você do papel de que, olha, eu venho aqui, eu faço o tratamento porque eu sou pago por isso. Não, você tem autoridade, você sabe do que você está fazendo, você tem domínio, tá? Enfim, tira você desse papel de que eu estou sendo pago para fazer alguma coisa ali e é só isso, tá? Não, você tem domínio, você sabe exatamente o que você está fazendo, você vai se esforçar para o que você está fazendo, mas você também precisa da cooperação do seu paciente. Para tudo na vida é assim, tá? Todos os profissionais precisam da cooperação do paciente. Todos. Não tem um profissional que não tenha a cooperação do paciente. Se você vai no nutricionista, o nutricionista vai se esforçar pra caramba para que você consiga alcançar todos os recursos de saúde, desde emagrecimento até taxas metabólicas, enfim, tudo. Mas se você não cooperar com ele, não vai adiantar. Não vai adiantar. O médico, a mesma coisa. Se você não fizer exatamente o que o médico pedir, ou seja, desde tomar a medicação até fazer as mudanças de hábitos que forem solicitadas, não vai adiantar. Nutricionista também, fisioterapia também. Se você não fizer as mudanças de hábitos solicitadas, não vai adiantar. Os exercícios solicitados, não vai adiantar. Então, tem que chegar para o familiar, tem que chegar para o nosso paciente e ser firme nesse momento. Entende? Bom, mas aí, repito, tem que fazer esse rastreio, tem que fazer essa avaliação multidimensional para conhecer esse paciente, entender de quem se trata, para então você vir com essa abordagem mais de autoridade, não é autoritária. Vou repetir. Dentro dessa abordagem de fala, de como você vai se direcionar, ok? Você vai conversar com esse paciente totalmente pautada essa conversa dentro dos seus valores. Valores esses que você define quando você faz o arcabouço, você fundamenta ali a sua empresa. Valores esses que são tanto do... Não é bem os seus valores pessoais, mas são os seus valores como fisioterapeuta. Entende? Que é o seu valor de empresa. Que valores são esses? São os valores que eu desenhei como eu, Renata, fisioterapeuta, eu, sei lá, fulana, fisioterapeuta. Esses são os seus valores. Com base nesses valores, aí sim. Agora eu já sei como eu vou conversar. E aí vou conversar de forma firme, vou conversar de forma com autoridade, tá? Beleza. Aí a gente entra num outro ponto, que aí eu gosto de... Vamos entender mais essa questão da motivação. Antes dessa conversa, você fez lá a sua avaliação, você fez seu rastreio. Antes dessa conversa, você fez a sua busca da motivação, né? E aí você tentou rastrear o que mais importa para essa pessoa, você tentou buscar esse desejo, para você não deixar a peteca cair em momento algum nos seus atendimentos, ok? Mas você viu que a peteca caiu. E antes de conversar com o seu paciente, né, de demonstrar que, olha, o negócio não tá legal, tá? Preciso do seu esforço, porque senão aqui o negócio não vai ficar bom. Preciso que você
me respeite, me respeite como profissional, para que a fisioterapia funcione, ok? Antes dessa conversa, tenta entender o porquê daquela pessoa ter dito aquela motivação. Como assim? Vamos lá. Lembra que no início do vídeo eu falei assim: digamos que a pessoa disse para você que o que mais importava para ela era voltar a escrever, tá? Então, o que mais importa para você, dona fulana? Voltar a escrever. E aí você estava fazendo o seu tratamento, focado em função, focado na funcionalidade, fazendo todo o seu tratamento, enfim. E aí, quando a peteca estava caindo, você foi e falou assim: nossa, dona fulana, mas para que a gente está fazendo esse exercício aqui? Olha, a gente está fazendo isso para a senhora poder voltar a escrever. E ela fez tô nem aí, se eu não estou escrevendo mais. Aí a gente vai tentar buscar o porquê. Tem um livro muito interessante que é o Comece pelo Porquê. Nesse livro, o autor ele fala sobre, dentro das estratégias de você se relacionar, de você vender, de você fazer, enfim, sobre marketing. Você sempre deve escrever tudo que sua história da sua empresa, seu produto, seu serviço, você tem que sempre escrever da seguinte maneira: o que, como e o porquê. Mas pensando dentro dessa motivação, você sempre vai pensar o porquê. Porque tudo gira em torno do porquê. Esse livro do Comece pelo Porquê, ele fala muito sobre o seguinte, pensando agora pensando mais para o marketing. Ninguém compra de você, ou ninguém vai fechar o seu serviço, pensando na fisioterapia, ou melhor, né? Ninguém vai fechar o seu serviço pensando assim, eu vou fechar com a Renata, fisioterapeuta, o que a Renata vende de fisioterapia ou como a Renata faz a fisioterapia. As pessoas fecham a fisioterapia, ou seja, contratam fisioterapia, porque. Entendeu? Então, a dona Fulaninha, o que mais motiva ela em relação a escrever é porque. Entendeu? Então, pergunta por quê. Por que ela disse isso? Então a gente vai começar a caçar mais a fundo por que ela disse isso. Então, quando o porquê é fraco, esse não é o que mais importa. Entendeu? E aí é quando a gente fica, então não era isso que a senhora queria me dizer, né? Te peguei. E aí a gente vai caçar um outro que mais importa, tá? E aí ela pode até chegar para você, como eu já escutei, mas isso não faz parte da fisioterapia. Aí eu vou e falo assim, faz sim parte da fisioterapia. Se a senhora não viu o porquê disso, tudo bem, eu respeito. Mas para mim faz, tá? Então me diga aí, o que mais importa? Não sei o que mais importa. Mas a senhora não sabe nada do que mais importa para sua vida? Que absurdo. Aí eu geralmente brinco assim, mas se a senhora não sabe, imagina eu, né, que não sou você. Aí é quando a pessoa começa a refletir. No dia assim, eu brinco, eu sempre falo assim, olha, gente, às vezes essa pergunta no primeiro dia não responde. No segundo, a pessoa vem, quando você volta lá, a pessoa vai e fala assim: sabe aquilo que você me perguntou? Eu já sei o que é que mais importa. Aí pronto, aí você já descobre. Mas vai caçando por quê? Quando você notar que aquilo que mais importa não foi real, tá? Por quê? E vai cutucando, tá? Bom, é lógico que você tem que tomar algumas medidas para essa pessoa, no sentido de: Renata, não está fazendo sentido para mim. Como assim? Não está fazendo sentido para você esse atendimento? Porque essa pessoa realmente está ferindo os seus valores como sua empresa? Então, cara, está sendo sacrificante para mim ir para esse atendimento, porque não está fazendo sentido.
eu chego lá, eu faço e tá pondo em prova, eu tô duvidando do meu trabalho, do meu resultado, esse atendimento. Porque eu chego lá, eu faço tudo, eu sei que eu sou boa, eu sei que eu trago resultado para todos os meus pacientes, mas quando eu chego lá, eu faço tudo que eu sei e o paciente, sabe? Tem até um desenho animado que faz um. E aí, gente, é quando eu falo assim: tá valendo muito a pena? Financeiramente. E às vezes nem só financeiramente, porque o paciente pode pagar muito bem. Seu valor já está ok, você já alcançou o valor que você gostaria de cobrar, ok, tá tudo bem. Mas espiritualmente falando, tá valendo a pena? Não, não tá, né? Então, se você já fez tudo o que você podia fazer, você já fez o que mais importa, você já rastreou o porquê, já cutucou lá a fundo o porquê, você já deu uma cartada ali, já deu uma puxadinha de orelha, fez a avaliação, né? Entendeu quem é essa pessoa, deu uma puxada de orelha na pessoa, às vezes não é na pessoa, são nos familiares, tá? Por quê? Como assim? Às vezes não é exatamente na pessoa, às vezes são os familiares que não entendem a importância da fisioterapia e aí eles desmarcam demais, não entendem a importância da rotina, às vezes desmarca e aí você quebra o ciclo do tratamento. Então, quando você estava mantendo certinho o ciclo do tratamento, eles vão lá e cortam esse ciclo. Então, você para e tem que remarcar. Mas. E aí vem com as desculpas mais mirabolantes do mundo. É lógico, shit happens, né? Às vezes acontece, gente. Até com a gente acontece. Você fica doente, enfim. Quem tem filho, acontece do filho ficar doente, de acontecer alguma coisa na escola e você tem que desmarcar aquela consulta. Quem atende domicílio é autônomo, isso acontece, realmente. Se lá vi, né? Mas se isso está acontecendo rotineiramente e para você não está fazendo sentido, ok? Ou seja, está sendo um peso, um fardo, e aí é onde eu entro em um detalhezinho. Às vezes, você tem que refletir se está contra os seus valores. De novo, vem os valores da empresa. Será que isso não é o momento certo de demitir um paciente? Porque a gente também pode pensar nisso. Será que esse paciente, com relação a tudo que você já fez, enfim, todo o tratamento que você já fez, todas as investidas que você já deu, todas as formas de tentativa de melhorar aquela situação que você já tentou, não funcionaram. Será que não é o caso de você explicar o que está acontecendo para um outro colega e falar, olha, vou passar você para um outro colega? Será que não é o momento de você demitir? Porque a gente também tem os nossos valores. E se não está de acordo com os nossos valores, isso também não vai fazer sentido para gente. E aí entra uma questão que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: compaixão com você mesmo, compaixão com você e o seu próprio trabalho, sabe? Às vezes, para isso não pôr em prova o seu atendimento. E é quando você para e pensa assim, mas eu estou duvidando do meu talento, estou duvidando da minha competência. Jamais faça isso. Jamais faça isso, tá? Nunca pense que, será que eu sou boa? Claro que é. Claro que é. Demais, tá? Só que a gente também tem que pensar que, às vezes, infelizmente, pode acontecer da gente encontrar pessoas que não são compatíveis com os nossos valores. E tá tudo bem, a gente também tem que respeitar. É isso. A gente vai tentar, de todas as formas possíveis, ajudar aquela pessoa. E aí eu também aprendi já que o seguinte, a gente vai ajudar de todas as formas possíveis, mas nem sempre a gente pode ajudar quem não quer ser ajudado. Ok? E aí,
chega o momento da gente pensar, está valendo a pena? Não está valendo a pena? E aí não é só financeiramente, pode ser um ponto a se pensar, se o ponto financeiro for maior para você, se isso for um valor seu, tá? Isso também tem que você que vai definir isso. Se o ponto do financeiro for maior para você, tá tudo bem. Agora pode ser um ponto questão até mesmo da sua paz interior, o ponto espiritual. Não tô falando de religião, tô falando de ponto de paz interna, espiritual mesmo. Cara, tô chegando mais cansada do que nunca. Não tá valendo a pena. Então, chegou a hora de vou passar para um colega que talvez essa pessoa vai conseguir lidar melhor com essa situação do que eu. Não significa que fulano é melhor do que eu, não, mas é porque tem uma situação, tem valores diferentes do que eu que vai conseguir lidar com essa situação diferente do que eu. E é isso, tá tudo bem, tá? Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante dessa temática, desse conteúdo. Se você já passou por alguma situação dessa, comenta aqui. Se você tem algum caso como esse, comenta, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Me segue para você receber mais conteúdos como esse, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!